Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo João Almeida entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Estamos na Epístola aos Romanos. Começamos ontem nesse evangelho chamado Romanos. Mas é evangelho? Sim, é evangelho, porque fala das boas novas. Nós geralmente chamamos os livros históricos de evangelho, como Mateus, Marcos, Lucas e João, mas verdadeiramente os evangelhos são aqueles que trazem a revelação plena, não somente contando a história de vida de Jesus, mas contando tudo o que aconteceu. E Romanos é uma dessas cartas poderosas nesse sentido. Versículo 11, nós vamos ler até o versículo de número 20, que diz assim: Pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que conheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos, contudo tenho sido impedido até este momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vocês, assim como tenho alcançado entre os gentios. Eu sou devedor tanto a gregos, quanto a bárbaros, quanto a sábios ou ignorantes. De modo que, em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o Evangelho também a vós, que estáis em Roma. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro do judeu, assim como também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça humana, pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhe manifestou. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Dá vontade de explicar todos os versículos, mas a gente não está fazendo isso. Nós estamos separando algumas porções para falar. Então eu vou dividir aqui por temas, não vai ser nem por versículo. O versículo 11 e 12, Paulo fala do desejo de encontrar com os irmãos, primeiro para repartir um dom, algum tipo de dom espiritual, nos ensinando que nosso encontro com as pessoas com quem estamos nos relacionando no corpo de Cristo não deve ser fundamentado apenas em sentimentos humanos, mas nós temos sempre que estar dispostos a servir com algo que Deus nos deu de melhor e a repartir dom. O que é repartir dom? Você pode liberar os dons que Deus te deu por meio da imposição de mãos, isso está em toda a Bíblia. E então Paulo diz assim, olha, meu desejo é repartir com vocês algum tipo de dom espiritual. Não só isso, eu quero colher algum tipo de fruto também. Então, nos mostrando a importância de você entender o corpo de Cristo como lugar de provisão celestial e capacitação para a vida. Que todos aqueles que estão no corpo de Cristo têm direito a algum tipo de dom e frutificação. A outra porção que eu quero ler está no versículo de número 15 e 16, onde ele fala sobre a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Primeiro ele diz, eu estou preparado para anunciar o Evangelho. Minha pergunta é, você está preparado para anunciar o Evangelho? Estar preparado não significa que você sabe o suficiente. Estar preparado significa que você está disposto o suficiente. Nós nunca saberemos totalmente como precisamos, mas Deus não busca pessoas capacitadas, Deus não busca pessoas que sabem, Ele busca pessoas que estão com o coração carregado de compaixão e que estão dispostas a levar a mensagem do Evangelho. E para isso elas não podem se envergonhar do Evangelho, mas elas precisam, além de não se envergonhar, crer que o Evangelho é o poder de Deus. Nenhuma transformação humana acontece verdadeiramente sem o Evangelho. Eu não creio. Você pode até crer, é um direito seu. Mas o único momento de transformação do ser humano acontece quando ele abraça a ideia do Evangelho como estilo de vida e isso o transforma. E a última porção, quero falar sobre a revelação da ira de Deus sobre a humanidade. Romanos 18, um versículo muito usado para falar apenas da homossexualidade, mas não fala apenas da homossexualidade. Fala também
da homossexualidade mais na frente, o capítulo, mas está falando da ira de Deus contra o pecado. Então não importa qual seja o pecado, a mentira, a falsidade, o roubo, tudo que for pecado, Deus derrama a sua ira. E essa ira recai sobre nós de início, depois sobre Cristo. Se você tem uma aliança com Cristo, essa ira fica só em Cristo, dívida paga. Senão, há consequências ainda dessa ira de Deus sobre a sua vida. Mas não só isso. Muitas pessoas dizem, mas Deus nunca falou comigo. Aqui vai dizer que Deus fala até quando não fala. Que o silêncio de Deus também é uma maneira dele falar e que ele se revela em tudo, inclusive nas obras da criação. Então que nós possamos ter, antes de qualquer entendimento, compreensão de que temos uma aliança uns com os outros, repartir dons, semear frutos, repartir dons, colher frutos. Temos que ter disposição para pregar o Evangelho e entender que o Senhor está olhando do alto e vendo os nossos erros, as nossas falhas. Um dia Ele vai pedir que eu e você tomemos uma posição e que nós possamos alinhar o nosso caminhar com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em oração na Tua presença. Te peço que Teu Espírito possa abençoar o dia de cada um dos meus irmãos, que possamos ter a responsabilidade com o Evangelho e viver uma vida que glorifique o Teu nome. Que a Tua graça favoreça cada um dos Teus filhos nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no seu coração. Graça e paz.